Porque vamos falar a verdade aqui para o povo brasileiro. O crime organizado, o comando dele, não está no barraco de nenhuma favela. Está mais perto da Praça dos Três Poderes do que da favela da Rocinha. Pessoal, Guilherme Boulos, sejamos bem honestos. A relação entre crime organizado, entre facções como o Comando Vermelho, o Palácio do Planalto, o ministeriado petista e o PSOL, partido do Boulos, tá muito clara. E eu vou deixar claro nesse vídeo, não só a estranha relação, inclusive financeira, que há entre essas partes, mostrando que há uma parceria político-econômica entre eles, e também como isso afeta de morte as pretensões de Flávio Dino em ser ministro do STF. É bom que tudo isso venha à tona, mas também preocupa. Preocupa que a gente tá virando um narco-estado mesmo. Roda a vinheta. Galera, eu vou fazer uma loucura aqui. Como tá todo mundo falando sobre crime organizado, nós temos uma revista Valete, a edição anterior, que trata disso. Trata exatamente sobre crime organizado. É a Faroeste Brasileiro. Temos essa edição aqui, que é a última desse mês. Essa aqui tá faltando apenas 40 unidades pra gente zerar o estoque dela. O que eu vou fazer? Manda uma mensagem no meu Telegram, é o Renan Santos MBL, e já deixa seu telefone lá. E nós vamos entrar em contato com você para você fazer a compra avulsa dessa edição aqui e entender o mecanismo de funcionamento do crime no Brasil e também como combatê-lo, tá? Pois bem, amigos, ontem houve o escândalo do Flávio Dino, e é um escândalo em todos os termos, tá? A gente tá falando que o homem responsável pela condução de políticas penitenciárias no Brasil recebe o Comando Vermelho lá. Aí vieram os aliados e dizem, não é o Comando Vermelho, quem disse, ele não tinha como saber. Meus amigos, ela é ligada sim ao Comando Vermelho. Ela é uma mulher condenada e o marido dela é do Comando Vermelho, ele é um traficante de nome muito curioso, que é o Tio Patinhas. E mais, a ONG dela, como nós vamos demonstrar aqui, recebe grana também do Comando Vermelho. Então tá fechado o vínculo. E mais, a pessoa que apresentou ela a todo esse universo de esquerda palaciano em Brasília é uma pessoa bem conhecida do PSOL. Na verdade é uma ex-psolista, Janira Rocha. E ali nós fechamos o ciclo, tá? Eu vou mostrar aqui com provas que o ciclo tá fechado, tá? Então vamos acompanhar. Primeiro, tá? A gente já tá aí na tela, nós vamos ter que parabenizar o trabalho jornalístico do André Chalders, que hoje trabalha no Estadão. É um grande jornalista, faz trabalho investigativo, sim. E você percebe que quando o jornalismo é bem feito, ele traz luz pros problemas, né? O problema é que a gente tem um jornalismo também rodando, que é aquele jornalismo de adesão, jornalismo governista, jornalismo Globo News. Então eles estão tentando passar pano a todo custo. Mas vamos lá, eu vou lendo aqui os tweets. O André Chalders começa dizendo o seguinte nessa thread. Atenção, obtivemos os recibos das transferências bancárias do contador do Comando Vermelho do Amazonas para a ex-deputada do PSOL no Rio de Janeiro, Janira Rocha. Esse colega de partido do MJ, do Ministério da Justiça, Elias Vaz, que é o aliado do Flávio Dino, foi responsável por levar a dama do tráfico amazonense a Brasília. Isso que você está vendo aí na tela são recibos. Olha que bacana, pagando a Angelina Rocha. A Angelina Rocha, ela é uma deputada, ela foi deputada, foi parlamentar, produzia, vamos dizer, muita rachadinha solista. Você meio que saiu da política, né, porque se deu mal, e agora ela volta representando os interesses do tráfico de drogas, olha que bacana, em Brasília. O André Chalders prossegue. Há também registros dos pagamentos para a ONG Liberdade do Amazonas, que é presidida por Luciane Barbosa Farias, mulher do Tio Patinhas. Ontem ela disse que estava sendo criminalizada por ser casada com detento. Não, trata-se de integrante da cúpula do Comando Vermelho. E os recibos que vocês estão vendo agora são recibos de pagamentos efetuados pelo contador do Comando Vermelho para a ONG dela. Então acabou aquela história do supostamente. A Folha de São Paulo tá fazendo uma matéria em que ela era supostamente ligada a Não, o cara é do tráfico e ela recebeu dinheiro do tráfico na ONG dela. E aí eu volto a falar, né, essas ONGs de direitos humanos. Nem toda ONG de direitos humanos, mas sempre uma ONG de direitos humanos, né? O sujeito começa a defender isso aí, interesse de bandido, dinheiro do tráfico e ligação com grupos de esquerda. É sempre isso. Por isso, toda vez que eu vejo um grupo de direitos, não, eu sou o defensor dos direitos humanos, eu acabo incorrendo num discurso quase assim, dos anos 70, 80. Que é impressionante. Vocês não se ajudam, né, turma dos direitos humanos? É defesa de bandido? Sim, mas é relação promíscua, inclusive envolvendo grana com o tráfico. Mostrando que boa parte dessas ONGs de direitos humanos não são apenas defensores dos interesses do tráfico dentro do sistema prisional, mas é também lavanderia, é lavagem de dinheiro. Vamos lá pro próximo tópico. O Chalders prossegue. O Alexandro, que aparece como pagador nesses prints, é o contador do Comando Vermelho no estado do Amazonas.
Veja esse trecho do relatório da Polícia Civil do Amazonas. E tá aí, o relatório da Polícia Civil demonstra, este pagador, tá, que efetuou o pagamento para Janira e para ONG, ele é o contador do Comando Vermelho no Amazonas. Tá fechado? Tá fechado o vínculo. O que agora vão falar? Que é suposto, que a relação é suposta? Não é, isso é escandaloso, meu amigo. Você tá vendo uma lobista do PSOL, que é a Janira, que abre as portas para uma ONG que recebe, ambas no caso, dinheiro do Comando Vermelho, rodando em Brasília na maior desenvoltura. Por isso as fotos e vídeos com o Boulos. O Boulos veio alegar, não, veja só, como é que é, eu tiro foto, as pessoas me param. Não, você teve uma reunião, e a reunião foi tocada pela Janira do PSOL. Não, o Ministério da Justiça. Não foi, não sabíamos. Vocês sabiam sim. A lobista que estava tocando é uma pessoa conhecida de todos vocês. Aí o André Chalders prossegue. Veja o que Janira Rocha alegou ontem em entrevista ao blog da Andréa Sadi. Ela, no entanto, não é mera militante dos direitos humanos. É pessoa que está na folha de pagamento do Comando Vermelho. A alegação similar de criminalização foi feita por Luciane. Então aí o que vocês estão vendo aí são, vamos dizer, as falas da Janira para André Sadi, dando a entender aí que, não, veja só, eu não tenho nada a ver, tá? Mentira. Já tá derrubado e o trabalho desse jornalista foi muito bacana em juntar os pontos e demonstrar a mentirada que foi colocada na imprensa. E vamos colocar, essas pessoas que tiveram seus direitos de resposta e tiveram que colocar suas posições em veículos da grande imprensa. Pois bem, amigos, é um escândalo de proporções dantescas, tá? A gente tá falando aqui de uma relação promíscua, política, financeira, envolvendo PSOL, envolvendo o Ministério da Justiça do governo Lula, envolvendo, obviamente, indiretamente ali o Flávio Dino, envolvendo o Comando Vermelho e uma complacência de veículos da grande imprensa com o caso, porque estão preocupados, né? Pô, isso aqui é um escândalo que vai ficar muito grande. Eu sei que houve, e a gente começou o nosso vídeo com o Boulos falando de crime, houve uma relação muito estranha, e há uma relação muito estranha envolvendo milícias do Rio de Janeiro e a família Bolsonaro. Todo mundo sabe, você pega cruzamentos também envolvendo recursos e tal. Tá dado, isso existe, isso é um fato histórico, e não adianta bolsonarista negar. Agora, as primeiras suposições, o primeiro cheiro de que havia essa relação fez a esquerda vaticinar. O Bolsonaro é um miliciano. O Bolsonaro é um miliciano. Não há como negar, ainda mais agora com esses depósitos, há um lobby do Comando Vermelho rodando em Brasília, não apenas com anuência, mas com amizade com figuras do PSOL e com gente dentro do Ministério da Justiça. Isso é um fato, tá? E a incapacidade de reação da sociedade civil a isso é o que mais me espanta. Porque era pra hoje, tá? E eu vi o Ricardo falando ontem numa live, é muito importante. Magistrados, promotores, polícias, governadores, todo mundo chocado com isso. A OAB tinha que estar chocada, mas ninguém tá. Institucionalmente tá tudo dominado. E a maior parte das pessoas, das instituições, são covardes. Ninguém fala o que precisa ser dito. E isso que tá aqui é clara demonstração de que o Brasil está se transformando num narco-estado em alta velocidade, com a anuência do grupo político que está no poder no país. Isso é negativo, isso é horrível, tá? Mas as consequências disso a gente ainda não sabe como vai enfrentar, porque ainda não pintou liderança para isso. E eis o problema da falta de liderança no Brasil. Mas eu vou prosseguir aqui. Isso também tem consequências políticas grandes para o Flávio Dino, tá? E aparentemente, se por um lado há uma operação para salvar ele e não deixar que esse problema atinja o Lula e o Boulos, há também uma queimação dele para que ele não vá para o STF, tá? E aqui nós temos 3 elementos que a gente soltou no Clube MBL, portanto já está disponível para quem é do clube. E aliás, assine o clube, clube.mbl.org.br. Todas essas informações estão saindo antes no clube, tá? Então é uma fonte de informação sensacional a R$1 por dia. E aqui eu vou comentar, porque são 3 pontos que o clube trouxe que são bem legais, tá? Primeiro ponto é o seguinte, ó. A rejeição da indicação de Lula para a DPU foi um recado direto dos senadores. Eles não gostam da postura de Dino e quiseram deixar claro que não facilitariam na sabatina. Ou seja, o Senado já não está feliz com o Dino. Na verdade, o Dino politicamente ele já começou a cruzar muitas linhas. Seja linhas com o STF, seja linhas com a Câmara, seja linhas com o Senado e com o próprio Lula. Começou a aparecer demais, começou a botar muitas manguinhas de fora. Isso gera indisposições. Segundo ponto, e esse é bem político. Bruno Dantas, ministro do TCU e nome preferido do establishment político, pode estar por trás dos ataques a Dino. Ministros acreditam que Dantas fará o impossível para abocanhar essa vaga. E veja só, o Lula já nomeou o advogado dele, o Zanin, para o STF. A nomeação do Dino, ela vai desagradar muito o sistema político. A gente sabe muito bem que o Lula só está lá porque o sistema político quer, tá? Ele acabou com a Lava Jato, o sistema político, ele foi pra cima de Moro, ele deixou o Bolsonaro rendido e o Lula ganhou. E 3. A militância identitária comemorou internamente o escândalo de Dino. Para eles, com Dino fora do jogo, abre-se o campo para a indicação de uma mulher negra para a corte. E sim, essa história abre um leque de opções
para que, enfim, faça aquelas nomeações woke, e que, vamos lá, o fato da ministra ser negra aqui é o menos importante. Eles querem nomear uma ministra woke ligada à agenda deles para fazer aquele neoconstitucionalismo substituindo o Barroso, tal qual eles fazem em toda a América Latina e nos Estados Unidos. Seria uma ministra, basicamente, do George Soros aqui no Brasil, tá? Que é ele que paga a conta, quem paga a banda escolhe a música. É isso. Então, tem esse jogo acontecendo, e tem esse enfraquecimento do Dino. Essa história é uma queimação gigantesca para ele. Isso seria um prêmio de consolação para um país que tá todo indo pro inferno. Essa é a real. É um mero prêmio de consolação. Mas que a gente tente abocanhá-lo, ao menos, tá? Não permitir Dino no STF, aí não permitir um tipo de aparelhamento ideológico vagabundo, absurdo, e também a aceitação de que o crime organizado, direto ou indiretamente, poderá estar presente na Suprema Corte do Brasil. É isso, galera. Esse foi o meu recado. Beijo e abraço para todos vocês.